O Brasil está à beira de um colapso e os sinais estão por toda parte. Mas você não precisa se preocupar, você precisa se preparar. Hoje eu vou te mostrar por que o controle está só começando, por que poupar em real é uma péssima ideia e como o Bitcoin pode ser a chave para sua soberania no futuro. Fique até o final porque isso pode mudar a forma como você protege o seu futuro. Eu me chamo Otávio, bem-vindos ao canal Investe Aqui BTC. Então bora pro vídeo, o Brasil vai quebrar. Bom, o Brasil já enfrentou diversas crises econômicas antes, mas agora a situação parece ser um pouco diferente, né? As dívidas crescem, inflação descontrolada, políticas econômicas falhas, né? A gente percebe isso de acordo com a nossa vivência mesmo nesse país. E não é segredo para ninguém que o governo tentando fazer com que nós brasileiros pagamos as dívidas e as regalias que eles têm lá em cima. E isso reflete em diversos problemas econômicos, né? Como por exemplo, dívidas crescentes e descontroladas, a inflação cada vez mais destruindo o seu poder de compra. Quem fala que os preços estão iguais a antigamente, essa pessoa no mínimo ou sofreu lavagem cerebral ou ela é só burra mesmo, né? A gente sabe que a média do QI brasileiro é de 83 pontos, então quem não consegue perceber pelo menos esse fator aqui realmente está com algum problema cognitivo. Bom, o que eu quero dizer com políticas públicas falhas, né? A miséria do povo é o alimento do governo. Isso eu acho que todo mundo já sabe. Mas para quem não sabe, o que isso quer dizer? O governo, pensa comigo, quanto mais pessoa prospera, quanto mais a pessoa prospera, mais ela tem recurso, dinheiro, né, vai montando sua empresa, seu negócio, menos ela precisa do governo, porque ela é autossustentável. Agora, se a pessoa ela é totalmente miserável, se ela está numa condição fragilizada, ela precisa de um salvador. E esse salvador seria o governão, né, que tá aí em cima. Então, a miséria, ela controla as massas, certo? Essas pessoas que estão na miséria são massas do governo. Infelizmente, isso é a realidade. Então, quanto mais miserável é a pessoa, mais manipulável ela é. E isso torna, né, com que a pessoa fique num contexto de escravidão eterna. E aí que entra, né, as bolsas de escravidão, os subsídios. Então, essas pessoas estão na miséria, o governo vem, estende a mão para essa pessoa. Obviamente, ela não deixa ela prosperar, mas o governo estende a mão para essas pessoas e elas acham que o governo é o salvador da pátria, né? Aquele político X, político Y, salvou ela de morrer de fome. Sendo que, de um primeiro momento, é até verdade. Só que, como que ela chegou nessa situação? Ela nasceu nessa situação, ela acabou caindo nessa situação. Existem vários e vários motivos para aquilo estar acontecendo, que é um problema muito mais complexo que obviamente não vai ter como explicar nesse vídeo, mas essas bolsas de escravidão, né? Tem gente querendo fazer bolsa para estudante, o cara ir na escola e ganhar dinheiro para ir na escola, cara. Isso aqui é um absurdo. E isso tudo é manutenção do poder político. É justamente por causa da miséria, do subsídio que o governo e os políticos dão para essas pessoas miseráveis. Isso faz com que a manutenção do poder se mantenha, ou seja, eles vão estar sempre lá em cima. Outra forma aqui de empobrecer as pessoas, né, é o aumento da arrecadação. O CLT, ele é um escravo eterno. O que eu quero dizer com isso? Você que trabalha CLT, infelizmente a realidade, você está preso num sistema onde você vai estar fadado a trabalhar aí a quantidade X, você não pode trabalhar mais se você quiser, não tem muita perspectiva de prosperar, de aumentar a sua produtividade, porque é um contrato que foi feito ali, cada parte, né, vai ter uma função, e se você quiser tirar mais proveito disso, você não pode, você está escravo desse sistema. Outra coisa também, quem é CLT, infelizmente, são as pessoas mais né, que moram nas periferias ou então moram longe das grandes metrópoles e precisam pegar aí 2 horas de transporte, né, para ir. Aí pega 3 horas para voltar porque é um horário de pico absurdo. E pensa, essa pessoa que vai trabalhar vai ficar aí 8 horas no trabalho, mais 2 horas de viagem de ida e 2 a 3 horas de viagem de volta. Essa pessoa ela não tem nem tempo ou mentalidade. É quase impossível, o desgaste mental é tão grande que ela não vai conseguir mudar isso daí. É muito difícil a pessoa sair dessa escravidão do CLT. Porque ela literalmente prende a pessoa a isso. E aqui tá, né, a famosa corrida dos ratos. Infelizmente, quem tá no CLT vai, consequentemente, estar dentro da corrida dos ratos, nesse sistema econômico-financeiro, e o governo ainda pune quem prospera, né? Então, se você tá aí no seu CLT, eles tratam, né, a empresa praticamente como se estivesse cometendo um crime ao contratar alguém, né? Porque é tanta política, é tanta regra que eles impõem sobre
que eles punem quem está prosperando, que são, né, quem conseguiu montar o seu negócio, enfim, aumentou a sua renda de alguma forma. E se você quiser passar de CLT para empresário de qualquer ramo que seja, você vai ser cada vez mais punido, ou seja, você vai ter que pagar mais imposto, enfim, são vários problemas que vão juntando numa bola de neve, e quanto mais você prospera, mais você é punido, e quanto mais miserável você é, mais escravizado você é. Você acaba sendo, né, no nosso país. Então fica difícil a gente pensar, pô, eu sou CLT, eu quero fazer meu negócio. Mas se eu fizer meu negócio, eu vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquilo. Mais de 50% do que eu produzo vai lá pro governo. Agora, se eu sou CLT, também, né, 30, 40% fácil do que eu produzo vai direto pro governo, tirando, né, imposto sobre os produtos. Eu nem tô colocando isso, eu tô falando dos impostos de renda, enfim, outros impostos aí, mas é realmente difícil você trabalhar no Brasil. Funcionário público e concursado, né, obviamente, são as melhores opções para você que ainda quer ter uma vida no Bostil. Aí que entra o maior problema da crise do Brasil, que é o controle absoluto. Na minha opinião, esse controle literalmente mantém, né, a escravidão que eu disse acima e potencializa isso. Um deles é o monitoramento do dinheiro, Pix e Drex. O Pix, né, criado lá no governo do Jair Bolsonaro, ele vai direto, manda dados direto para o Banco Central. Ou seja, o Pix ele é uma forma aí de rastreabilidade que o governo e o banco vão ter com as suas transações. Só que ele não é tão fácil quanto a proposta do Drex. O Drex, ele realmente foi feito para escravizar a pessoa. Eu vou até deixar um trecho se eu não me engano, ele é diretor do Banco Itaú. Vou deixar o trecho aqui para vocês e eu quero que vocês me falem exatamente a opinião de vocês em relação a esse vídeo. De verdade, precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável. Então, no futuro, você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida. Ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 quilômetros da sua casa. Então você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro. E aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Então esse é o próximo desafio que a gente vai ter que resolver para um dia... Bom, como vocês viram, o Drex vai ser uma ferramenta de controle. Ele potencialmente é uma ferramenta de controle. Inicialmente não vai ser. Ele vai ser... O governo, obviamente, vai fazer aquela propaganda boa, falando... Pô, aqui tem a blockchain do Drex, não sei o que, vai ser seguro. Eles sempre fazem uma propaganda boa para as merdas que eles propõem. E no final pode acontecer isso. Você que quiser ir lá no supermercado, não vai ser permitido você ir no supermercado X ou Y, de acordo com a ditadura que eles colocarem no momento, porque eles podem simplesmente bloquear o seu dinheiro. Muito fácil, muito mais fácil do que o Pix, do que TED. Eles estão querendo inclusive extinguir o dinheiro físico, né? Fazer com que o dinheiro físico seja peça de museu. E a gente sabe que isso aqui vai dar merda, né? É a única... Literalmente não tenho o que falar sobre o Drex. Isso é um controle financeiro total. Então, o que isso quer dizer? Eles estão querendo criminalizar a liberdade? O Bitcoin, ele é a saída. Para quem acompanha o canal, já entendeu mais ou menos o princípio do Bitcoin, certo? Então, o Bitcoin ele tem diversos poderes, entre aspas, e faz você entender que o Pix e o Drex, na verdade, eles são ruins para sua liberdade e para sua privacidade. Se privacidade fosse ruim, ninguém colocava a porta no banheiro, certo? Então, o Pix e o Drex, eles tiram completamente a sua privacidade. Então, o Bitcoin é a saída. Por quê? Descentralização sem controle de governos ou bancos centrais, oferta limitada, apenas 21 milhões de bitcoins disponíveis, ou seja, ele é deflacionário, proteção contra crises, então ele é imune à impressão de dinheiro e confisco. Como eu disse, o Pix e o Drex são sujeitos, principalmente o Drex, ele é sujeito a confiscos e controle governamental. Se você quiser comprar alguma coisa e o governo acha que aquilo não devia ser comprado por você, e é por você especificamente, não que aquilo é uma compra ruim ou um produto ruim, mas se ele acha que você não deve comprar aquilo, ele simplesmente vai lá e bloqueia você de comprar esse produto. Olha que legal. O Bitcoin é impossível disso acontecer. Liberdade financeira, controle total sobre o seu próprio patrimônio.
Então, com todas essas características, você tem a real liberdade financeira. O seu dinheiro é seu, o seu patrimônio é seu. Ninguém põe a mão, ninguém te tira. Aí você deve me perguntar, ou se perguntar, por que não o dólar? O dólar, ele é uma moeda boa, certo? Ele é um dinheiro aí que, se a gente vê em relação ao real, se valoriza todos os dias. Você tá meio errado. O dólar não valoriza. É o real que desvaloriza. O dólar também sofre controle governamental e inflação. Ou seja, quem é dono das máquinas de dinheiro é o governo americano. A inflação, ela é feita de acordo com a vontade do governo. Inclusive, a inflação do dólar ela é até interessante explicar. O dólar é uma das moedas mais antigas, né? Ela tem 200 anos de história, já perdeu 90% do seu poder de compra. Porém, a inflação nominal ela é baixa. E tem um motivo muito interessante para explicar isso que eu vou explicar em outro vídeo. Comenta aqui embaixo se você quiser ver esse vídeo. Eu posso gravar ele posteriormente a esse até, mas o dólar ele sofre inflação diferente das outras moedas. Porém, né, voltando ao assunto, ele sofre controle governamental e inflação como qualquer outro dinheiro. Então ele é mais forte que o realito bolivariano, mas ainda é fiat, ele ainda é fiduciário. Então ele é um cubo de gelo que está fadado a derreter e chegar a zero absoluto. Como qualquer cubo de gelo, qualquer moeda fiduciária. Não é à toa que o Brasil já trocou de moeda sei lá quantas vezes e assim vai indo. Tendo em vista todas as possibilidades aqui que a gente tem no Brasil, tá? Importante ressaltar, no Brasil, o que o governo vai fazer? Ele vai criminalizar o Bitcoin? Minha humilde opinião, não. Ele não vai criminalizar o Bitcoin. Porque a partir do momento que ele criminaliza algo, não tem muito como tirar um maior proveito. Muita gente, inclusive, dá até para fazer a correlação, eles falam que, pô, se você descriminalizar as drogas, o governo vai ter um controle, vai cobrar imposto, vai cobrar taxa e aquilo, e eles vão poder tirar muito mais dinheiro do que criminalizando e o pessoal fazer o tráfico de drogas, certo? Obviamente não tem nada a ver, mas o pensamento é o mesmo. Então, criminalizar o Bitcoin não vale a pena, porque tem motivos muito específicos para esse governo ou praticamente qualquer outro governo no mundo não criminalizar o Bitcoin. Primeiramente, tributos abusivos sobre lucro não realizado. O governo, a partir do momento que ele criminaliza algo, ele não pode tirar proveito público daquilo. Se ele deixar de criminalizar, ele pode tentar colocar a mãozinha abençoada dele. Então, o tributo abusivo sobre lucro não realizado seria basicamente você comprar Bitcoin e você comprou, por exemplo, uma cotação a 600 mil reais e ele chega a 620 mil. Vamos supor que você comprou um Bitcoin. Você teve 20 mil reais de lucro. Porém, esse lucro é um lucro não realizado, porque você não vendeu esse Bitcoin. O que o governo pode inventar? Pô, você tem aí 20 mil de lucro, não interessa se você vendeu ou não, esse 20 mil é nosso, né? Passa aí uma porcentagem, 15% desse lucro não realizado. É um absurdo, mas a gente sabe que o Brasil nada é impossível, quando a gente se trata, né, de taxar as coisas. Então, como que isso aconteceria mais fácil para eles? Comprando em corretoras. Quando você compra em corretora, principalmente corretora brasileira, o reporte ele é feito muito fácil. Então, como as corretoras brasileiras são obrigadas a reportar para a Receita Federal o que acontece, você vai ter aí, né, você vai estar sujeito a tributos abusivos caso o Brasil ele venha nesse extremismo que eu não acho que seja impossível. Outra coisa também é deixar o Bitcoin em corretora. A gente sabe que deixar Bitcoin em corretora você nem tem Bitcoin. Eu já falo isso em vários vídeos. Se você não entendeu isso, assiste esse meu vídeo aqui. Você vai entender um pouquinho melhor. Mas então a saída para tudo isso é o Bitcoin em sua mais pura essência. A criação do Bitcoin foi para ser feita uma moeda de troca, que ela guarda valor, é proof of work e tem transações peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. A transação ela é pública, porém, se você não expõe seu endereço, ninguém tem ciência de que a transação foi feita senão você e a outra pessoa. É a mesma coisa que você anunciar, por exemplo, uma bicicleta no marketplace do Facebook, aí a pessoa entra em contato com você, vocês vão lá, se encontram, ela te paga no dinheiro, você recebe e entrega a bicicleta. Isso acontece já, né? Sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. E o governo está tentando tirar isso, ainda mais com a era da tecnologia. O governo está tentando tirar essa liberdade, essa privacidade de vocês. E o Bitcoin, você tem privacidade e a tecnologia ao mesmo tempo. Ele é o ouro digital. Então, tendo ciência que o Bitcoin, em sua mais pura essência, ele é feito para fazer transações peer-to-peer, P2P, entre pessoas, onde só você e aquela pessoa que recebeu ou comprou tem ciência da transação, a autocustódia é obrigatória. Você tem que aprender a fazer autocustódia. Inclusive, é um tema de um vídeo que eu quero fazer
quando o canal chegar a 50 inscritos, eu vou fazer uma carteira autocustodial para vocês ingressarem e iniciarem, para quem não sabe ainda fazer, e ter a posse soberana dos seus bitcoins. Então, autocustódia obrigatória. Se você vai ser dono do seu dinheiro, você vai ser 100% responsável sobre o que acontece com ele. Então, a partir do momento que você fez a autocustódia, você é soberano sobre o seu ativo. O que isso quer dizer? Não existe senha de recuperação, né, que você entra em contato com uma empresa e eles te mandam caso você tenha perdido. Você vai ter que guardar isso de forma correta. Não existe um controlador, se não você mesmo, ou seja, você controla esse dinheiro. Se você mandar para alguém e esse alguém não era aquela pessoa, você mandou para o endereço errado, né, resumindo, cara, o problema é seu, você perdeu o seu dinheiro. Então, você, quando tem grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Não faça autocustódia se você não é responsável. Isso aqui é pra gente que já tem uma mentalidade mudada e é responsável e quer ter soberania. Com a soberania vem responsabilidade. Aí fica aquela frase: mais fácil um macaco mudar de árvore do que a árvore mudar de lugar. Essa é uma frase tirada do livro do Renato 38, Bitcoin Red Pill. Livro muito bom, recomendo para todos lerem. E o que isso quer dizer? É mais fácil você mudar, né, de mentalidade e sair do sistema do que fazer o sistema mudar ou o sistema sair de você ou da sua região, do seu país, enfim. Porque como que você vai mudar um sistema que já é global, né? Um sistema onde o governo e grandes, né, bancos, etc., mandam e ditam as regras do dinheiro. Então você vai se salvar. O Bitcoin, ele é um bot salva-vidas. Imagina que o sistema fiduciário é o Titanic. O Titanic começou a afundar e existem dois tipos de pessoas. As pessoas que pulam no bote salva-vidas, ou seja, elas recorrem à liberdade financeira, que é o Bitcoin, e existem as pessoas que ficam lá como os violinistas do Titanic, que mesmo com o navio afundando, estavam lá tranquilos tocando violino. Essas pessoas afundam junto com o barco, plenas, tranquilas, porque elas não têm ciência do que está acontecendo e simplesmente morrem afogadas. E quem pulou no bote salva-vidas tem uma chance maior de sobrevivência. Então, o Bitcoin ele é isso. Ele não promete nada, mas ele é uma forma de você tentar sobreviver a todo esse sistema satânico. Bom, o Brasil pode quebrar, mas você não precisa quebrar junto. Então comece hoje mesmo a proteger o seu patrimônio, saindo do real e explorando alternativas. O dólar é um exemplo, mas principalmente o Bitcoin. Então se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você se importa, seja soberano sobre o seu patrimônio. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Eu fico por aqui, obrigado por quem ficou até o final, valeu, falou, é nóis, fui!